Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Nós vamos continuar nossa comunhão do livro de Apocalipse, olhando capítulo 4 e talvez hoje já entrando no capítulo 5. Em Apocalipse capítulo 4 nos é dada uma visão muito importante. Nós sabemos que Apocalipse 4, versículo 1 diz: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então João foi levado para o terceiro céu para poder ver, porque o Senhor iria revelar a ele as coisas que deveriam acontecer. Mas nós sabemos que quando ele subiu, ele não viu as coisas, imediatamente as coisas que iriam acontecer. Ele viu um trono e tinha alguém sentado no trono. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo que irá acontecer está debaixo do governo daquele que está sentado no trono. Os irmãos compreendem? Se você vê simplesmente as coisas acontecendo, você tem medo. Mas quando você começa tendo a visão do trono, e alguém sentado no trono, governando todas as coisas, o medo se vai. Principalmente quando ele viu nesse versículo 3, sobre a aparência desse que estava no trono e que tinha um arco-íris ao redor do trono, mostrando que esse que está sentado no trono tem uma aliança conosco. Isso nos dá paz, isso nos dá esperança. E nós vimos no domingo passado os vários aspectos do trono em nossas vidas. Porque o nosso desejo ao entrarmos na palavra de Deus, ao compartilharmos a palavra de Deus, não é que nós simplesmente ganhemos um conhecimento das verdades ou um conhecimento de doutrinas, mas que essa palavra se torne nossa vida, nosso viver, nossa experiência e nossa realidade. Agora, nós vamos ver ainda esse cenário nos céus. O versículo 4 diz: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Aqui, o que nós podemos falar? Há várias linhas de interpretação, mas a interpretação que achamos mais adequada é que esses 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro, que estão nesses tronos, se referem a anjos. Por quê? Porque a criação de Deus começou com os anjos. Na criação de Deus, os anjos são os mais antigos. E mostra que esses são aqueles que estão auxiliando o Senhor na administração. E esses 24 anciãos estão vestidos de branco. Existem os anjos que pecaram e existem os anjos que não pecaram. E é claro, esses que estão no trono
nos tronos são anjos que não pecaram, cujas cabeças estão coroas de ouro. Isso quer dizer o quê? Que eles governam esse universo. Tá certo? É muito importante que nós percebamos isso. Agora, mas nós sabemos uma coisa. Por quê? Porque vai chegar um momento em que esses anjos que estão governando, tá? Aí que gostaria que os irmãos olhassem, né? No versículo 10 de Apocalipse 4. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Nós podemos ver que vai chegar o momento que esses 24 anciãos, eles vão depositar as suas coroas diante do trono. Eles vão sair desse governo do universo. Mas por que eles vão sair do governo? Agora vamos dar uma olhada em Apocalipse capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos. Tá? E aqui diz, cheio de olhos por diante e por trás. Versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Aqui nós vamos dar uma olhada à importância da questão desses 4 seres viventes, tá bom? Aqui diz, primeiro ser vivente é semelhante a leão. Então, olha, aqueles 24 anciãos se referem a anjos. E esses 4 seres viventes representam todos os seres viventes, fora dos anjos, da criação de Deus. Por quê? Nós podemos ver aqui, é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novilho, o terceiro é como homem, e o quarto ser vivente é como a águia. Leão significa alguma coisa ligada à realeza, certo? São 4 aspectos também que mostram Cristo. Quando Cristo é revelado nos 4 evangelhos, nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus retrata Cristo como rei. Marcos retrata Cristo como servo. Lucas retrata Cristo como homem. E João retrata Cristo como Deus. Agora ver, a correlação com os animais. Rei, leão. Servo, novilho, o gado. Homem, homem. E Deus, águia. Está vendo a correspondência? O que nós também precisamos ver, porque Cristo, quando veio, tornou-se homem, Ele é o primogênito de toda a criação, correto? E nós também sabemos de uma coisa:
olha só o que é interessante. Cristo cumpriu a obra da redenção. Nós temos o seguinte, olhando a questão dos animais, o novilho é um animal limpo. A águia e o leão são animais impuros. E o homem, claro, o homem é o homem, também é aquele que precisa de redenção. Mas estou falando da questão dos animais. Se lembra quando nós estudamos Levítico, né? Sobre animais puros e animais impuros. Então, mostra aqui uma coisa, que todos passaram pela obra da redenção. E é interessante que bezerro e homem são mansos, né? São gentis. Leão e águia são selvagens, ferozes. Mas, quando a obra redenção de Cristo, todos coexistem em paz. Tá? Então, tudo isso são figuras. Se lembra, nós falamos de que Apocalipse é o livro de sinais, está cheio de lições espirituais. Não procure imaginar como coisas. Entendeu? Apocalipse revela realidades espirituais, celestiais e divinas. Então nós temos que aprender o significado espiritual das coisas e não olharmos tanto para essa questão isso aqui toma literalmente, porque está cheio de sinais. Claro que tem algumas coisas que são literais. Então nós podemos ver, tem os anjos que governam nessa visão aqui, e tem os seres que representam a criação. Agora, uma coisa muito importante, o versículo 8 de Apocalipse, capítulo 4, diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. E aí, olha o versículo 9. Quando estes seres viventes derem glória, honra, ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão e vão depositar coroa. Está vendo? Isso aqui é uma visão muito importante que nós precisamos ter. O homem que representa esses 4 seres viventes, porque é alguma coisa ligado a nós, olha como eles louvam a Deus, tá? Olha só, quero que os irmãos prestem atenção. Santo, Santo, Santo. Fala 3 vezes, porque Deus é triuno, correto? Sim. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Porque nosso Deus é o Eu Sou. Correto? E ainda mais, esses seres viventes, aqui diz, quando esses seres viventes? Quando? Então é algo que vai acontecer mais à frente. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono. Agora, dá uma olhada o que o versículo 11 diz, que é o que os 24 anciãos dizem, proclamam: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder. Está vendo aqui? É diferente. Os anjos falam glória, honra e poder.
porque eles não pecaram, eles não conhecem a redenção. Agora, esses 4 seres viventes falam glória, honra e ações de graças. É porque experimentaram a graça de Deus, porque foram redimidos. Mas você pode ver, quando esses seres viventes começarem então a dar glória, honra e ações de graça, o que vai ocorrer? Os 24 anciãos vão depositar coroa. Por quê? Porque agora vai chegar o reino milenar. E no reino milenar, isso é alguma coisa que é muito importante que a gente conheça, e agora nós vamos ver, é o seguinte: no reino milenar, quem vai governar com Cristo? Os vencedores. Já não serão mais os anjos. Tá bom? Vamos ver esse aspecto. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então nós podemos ver, agora são os vencedores que estão sentados no trono. Correto? Outra coisa, tá? Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Os irmãos estão vendo? Aqui fala da primeira ressurreição. Por quê? Porque quando o Senhor voltar, aqueles que foram salvos vão ressuscitar. Os incrédulos não vão, os incrédulos que morreram não vão ressuscitar. Os incrédulos que morreram só vão ressuscitar depois dos 1000 anos. Os irmãos estão compreendendo? Então, por isso que fala da primeira ressurreição. E os irmãos também sabem, aqueles que, algo que nós sempre falamos, né? Aqueles que receberam o Senhor, creram no Senhor Jesus, aqueles que foram salvos, a característica deles, nascem 2 vezes, mas morrem uma vez só, certo? Porque nasceu na parte física, na carne, e nasceu do Espírito, tá certo? E tiver passar pela morte, só a morte física. Aqueles que não creram no Senhor, nascem uma vez, mas morrem 2 vezes. Morre fisicamente e depois tem a morte eterna no lago de fogo. Tudo isso, irmãos, é para que nós vejamos a importância de nós estarmos salvos, certo? E precisamos ter essa visão daquilo que acontece nos céus. Aqui diz que serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Tá bom? Agora, vamos ainda dar uma olhada sobre a questão do trono de Deus, tá? Então, olha só, versículo 4 de Apocalipse 4. Ao redor do trono há também 24 tronos,
e assentados nele 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Relâmpagos, vozes e trovões mostram como realmente o trono é algo solene e que nosso Deus é um Deus que julga. Quando você vê relâmpago, trovões, não infunde um temor em você? Correto? Diz assim, não, eu sou forte. Cai um raio do seu lado para você ver se você não dá um pulo. Então mostra a seriedade do nosso Deus. Que esse trono é um trono de julgamento. E nós temos as 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Tá? Agora, outra coisa que nós precisamos perceber aqui, que é alguma coisa muito importante. Quando fala 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Isso nos lembra o candelabro que tem 7 lâmpadas, correto? E nós vemos o candelabro Êxodo, no tabernáculo, e em Zacarias, capítulo 4, quando falamos da restauração do templo. Então, aqui as 7 lâmpadas são para o julgamento de Deus, porque Deus vai julgando, vai trabalhando para que surja uma edificação. Todo material para edificação da casa de Deus tem que ser material que passou pelo julgamento de Deus, correto? Tem que ser algo que veio de Deus, algo aprovado por Deus. E aqui nós podemos ver os 7 Espíritos de Deus, 7 tochas do fogo, e hoje esse Espírito vai nos julgando, vai infundindo vida em nós, vai nos iluminando, correto? Para quê? Para que no final, em Apocalipse, tenhamos a Nova Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Isso aqui é muito importante nós vermos. E é claro, quando nós experimentamos o trono, experimentamos o trono da graça. E no versículo 6 diz assim: há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Esse mar de vidro não é de água, é de fogo. Você pode ver Apocalipse capítulo 15, versículo 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Deus havia prometido de que nunca mais iria julgar o homem com o dilúvio, com água, correto? Mas o julgamento de Deus será com fogo. Esse trono de julgamento é como uma chama ardente e flui como um rio de fogo. Vamos ver Daniel capítulo 7.
versículos 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Está vendo? Isso é do julgamento de Deus. Por quê? Porque durante todo esse transcorrer do que vai acontecer Apocalipse, Deus vai eliminar, vai varrer todas as coisas negativas. É bom que a gente conheça esses princípios. Por quê? Porque também Deus vai fazer conosco, tirar as coisas negativas em nós com fogo, certo? Nós precisamos conhecer a maneira como Deus age, e essa visão de Apocalipse nos revela isso. Agora, voltando ainda sobre a questão daqueles 4 seres viventes, é muito importante que a gente saiba uma coisa, Colossenses 1:20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Isso mostra que quando Cristo cumpriu a redenção, reconciliou consigo mesmo não somente o homem, mas toda a criação. Os irmãos compreendem? Por isso que fala desses 4 seres viventes, tá? Agora, um outro ponto que nós precisamos também ver em Apocalipse 4 é o seguinte, quer ver? Nós temos leão, nós temos o novilho, nós temos o homem, nós temos a águia. Então, os animais e as aves, né? Seja leão, seja o novilho, o boi, e as aves estão representados aqui. Mas nós não temos répteis, aqueles que rastejam pela terra, conforme Gênesis. E nós também não temos os seres que vivem na água. São 4 seres viventes só. Por quê? Porque o répteis está ligado à serpente, é um símbolo do inimigo de Deus. Satanás vai ser lançado no lago de fogo e não terá nenhum lugar no novo céu e nova terra. E os peixes e os seres que vivem na água, no mar. Olha só, Apocalipse 21:1. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Novo céu e nova terra, não vai haver mar. Por quê? Porque o mar tipifica as águas do julgamento de Deus. Você se lembra quando nós estudamos Gênesis 1, né? Certo? Quando a terra se tornou sem forma e vazia, né? E as águas cobriam a face da terra, eram águas de julgamento. Por isso que não tem nem répteis e nem peixes representados. Isso mostra Deus limpando as coisas. Mas o que nós precisamos compreender? Tá? Vamos dar uma olhada em Hebreus, capítulo 2.
que diz assim: a partir do versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste por um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as obras sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então, aqui está muito claro que o mundo que há de vir, que é o reino milenar, não foi dado para os anjos reinarem, foi dado para os vencedores reinarem. E é claro que essa porção de Hebreus 2, que também é uma situação de Salmos 8, se refere à pessoa de Cristo. Cristo reina e nós reinamos com Ele. Agora, o que também nós precisamos perceber, olhando isso, é o seguinte: você está se preparando para reinar com Cristo ou não? Porque João mostrou, isso vai acontecer, correto? Os anjos vão deixar de lado sua coroa para deixar que os vencedores reinem com Cristo. Isso, irmãos, nós precisamos ter visão. E o Senhor vai operar isso em nós. E nós temos que deixar que o Senhor opere. Desejamos realmente que essa visão de Apocalipse 4 tome conta do nosso ser. Eu quero reinar. Eu quero. Porque foi o que Deus preparou para mim. Eu vou jogar fora? Se eu perder, vai ser por minha culpa. Não vai ser por culpa de Deus. Correto? Agora, vamos entrar em Apocalipse capítulo 5. Nós não estamos entrando em muitos detalhes, porque nossa ênfase é quais são as porções que nós podemos experimentar, que tem a ver conosco hoje. Correto? Então, olha bem. O 7 Espíritos de Deus, 7 tochas para iluminar, tá certo? Para nos julgar, para nos preparar para reinarmos. Esse mar de vidro, mostrando que tudo precisa passar pelo julgamento. Que estamos sendo edificados, Nova Jerusalém. E ainda mais, esses 4 seres viventes têm uma característica. Eles estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Quer dizer que olhos são para ver. Então, quando somos iluminados, nós vemos. E ainda mais, não tem descanso nem de dia e de noite proclamando: Santo, Santo, Santo. Isso quer dizer o quê? Louvam a Deus sem cessar, sem descanso, e não ficam cansados. Entendeu? Isso mostra que esses seres que representam a criação,
tem razão para louvar. Você tem ou não razão para louvar a Deus? Mas louvamos sempre? Estou cansado de louvar. Alguma coisa está errada. Nós fomos redimidos, somos comprados. Não devemos nós sempre louvar a Deus? Sem descanso. Dando ao Senhor glória, honra e ações de graças. Agora, entrando no capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. No capítulo 4, o foco é o trono. No capítulo 5, não é que o trono esteja fora de foco, mostra que esse que está sentado no trono tem um livro na sua mão direita. Então o foco passa a ser agora esse livro. Estão compreendendo? Isso é muito importante. Agora, o que é esse livro? De acordo com o que nós olhamos dos vários servos de Deus, esse livro tem como seu conteúdo a nova aliança. E é também a escritura do universo. É o título de propriedade do universo, que foi promulgado com o sangue do Cordeiro, para a redenção da igreja de Israel, do mundo e do universo. Por quê? Porque nós podemos ver Satanás operando hoje, mas à medida que o livro vai sendo aberto, as coisas vão sendo tratadas, as coisas voltam para as mãos de Deus. Então, por isso que é a questão da escritura, é o título de posse. Se alguém veio e usurpou, por exemplo, tem um terreno que é seu, de repente alguém foi lá e ocupou, o que você vai fazer? Tem que tirar essa pessoa. E como é que você vai tirar? Com a sua escritura. Sabe, isso aqui tem um significado muito grande. Nós somos de Deus, fomos criados por Deus. Nosso destino é voltar para as mãos de Deus. Por mais que o inimigo tenha feito, por causa da obra de redenção de Cristo, nós vamos voltar para a mão de Deus. Amém? Hoje só vou dar esse início do versículo 1, e na próxima oportunidade nós vamos desenvolver esse capítulo 5, aplicando essa realidade para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe.